Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro das Cartas de Cristo. Estamos nos textos complementares e eu vou ler para vocês hoje o texto número 2. Criem vidas maravilhosas. Criem uma vida bela, uma sexualidade maravilhosa. Eu vim novamente para falar de maneira informal a respeito de sua vida e de como vive o seu dia a dia. Você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Precipita-se em sua rotina, pronuncia frases e diz palavras sem refletir sobre o possível impacto que elas terão ao seu redor, sobre o que elas podem fazer aos que ouvem ou o que você pode estar preparando para si mesmo em seu futuro. Você acredita que controla a sua vida, porém a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto por si mesmo. Igualmente importante, você carrega uma carga emocional que mesmo os acontecimentos ou experiências mais interessantes e excitantes não conseguem remover de seu coração e consciência. Onde quer que você vá, esta carga emocional abaixa suas vibrações de consciência e penetra em seu sistema nervoso e em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência de sua autorregeneração. Quando você enfrenta alguma oposição, o seu ego humano se levanta ouriçado em autodefesa. O trabalho do ego como guardião de sua individualidade é o de assegurar a sua sobrevivência. Logo, sai em sua defesa, pois sente que qualquer forma de oposição é intolerável e que não deve suportá-la. Consequentemente, você percebe que sua mente e emoções ficam agitadas, ressentidas e inflamadas, e querem devolver a ofensa, desfazer a oposição, justificadamente ou não. Isto é algo que as pessoas devem entender a respeito do ego. Ele não tem discernimento, objetividade ou sentido espontâneo de justiça. Quando você é controlado pelos impulsos do ego, as vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta e criam projetos de consciências desarmônicos que começam a afetar suas experiências, atividades e situações futuras. É de vital importância para o seu bem-estar atual e vida futura que desperte para o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias de sua vida, mas o criador delas. Por exemplo, quando você cria uma discussão com colegas de trabalho ou com o chefe durante o dia, ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar-se com seus entes queridos, você ainda pode estar sob o controle do seu ego ressentido. Neste caso, não agirá a partir da tranquilidade de sua verdade ou de qualquer valor espiritual que possua, pois esses estarão distorcidos pelas emoções descontroladas que criou para você mesmo durante o dia no trabalho. Da mesma forma, pela manhã, você pode sair de casa, que deveria ser um lugar onde seu espírito se renova e seu coração se eleva pelo amor, inquieto pelas interações mal-humoradas com o seu companheiro, por exemplo. Talvez você tenha discutido com ele ou com ela por um motivo ou outro e tenha tentado solucionar essa situação pelo sexo. Porém, apenas descobriu que, apesar do sexo ter dado a impressão de aproximá-los emocionalmente, isso realmente não o satisfez e não curou o ressentimento. Você deve entender que quando pratica o sexo não protegido, não há troca somente de fluidos corporais, mas também de consciência. A consciência de muitas pessoas está continuamente tão reativa e até hostil em relação à humanidade e à vida em geral, que isso não somente reduz a saúde física do indivíduo, mas também afeta, de maneira adversa, o bem-estar físico e emocional do seu parceiro. Se depois de uma carga inflamada você usa o sexo para buscar a reconciliação, neste momento estará se impregnando com a consciência dos maus sentimentos do seu companheiro. Companheira também. Assim, sem saber, você os leva junto com os seus para o trabalho. Estou explicando a você exatamente como o seu mundo terreno, que você pensa ser sólido, realmente é. Energia de consciência,
moldada em formas de consciências negativas ou de consciências de amor e bom humor, que afetam a sua saúde e atuação na vida, para o bem ou para o mal. Seja qual for a classe de consciência que você está criando, deixe resquícios de sua energia em tudo o que encontra e usa durante o dia, incluindo seu carro, computador ou qualquer outra coisa. Como isso é possível? A razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência, amor e inteligência em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é realmente a substância do poder da mente humana e dos impulsos emocionais, tais como eles são vistos na vida da Terra. Leia as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo o que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos de consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Quando tiver entendido isso plenamente e tenha percebido o verdadeiro lugar que você ocupa na criação, da boa saúde ou da falta dela, da felicidade e da infelicidade para você e para os demais, talvez se convença de que a única maneira sensata de ir em frente é caminhando no caminho de Cristo, o caminho do amor incondicional. Talvez você se pergunte: como posso começar a mudar meus padrões habituais de pensamentos e a dominar minhas emoções indisciplinadas? Isso pode ser feito pelo exercício da força de vontade. Porém, quando depende da sua força de vontade, da sua própria força de vontade, está se apoiando na mesma consciência egocêntrica que o faz perder o sentido do equilíbrio emocional. Isso é como usar um melado para limpar um monte de melado. Ou você pode aprender a controlar o seu ego buscando conhecer e estabelecer contato com a fonte do ser, que eu chamei de Pai. Leia as cartas 7 e 8. Você não está sozinho. Com orações e meditações contínuas, finalmente você entrará em contato com aquele que será a sua maior fonte de bem e conforto no mundo. Sem dúvidas, muitas pessoas me escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena o preservativo masculino. A resposta vibrante do Cristo é esta: nenhuma ideia nova ou criativa surge das células do cérebro humano. As pessoas que inventam e criam algo novo recebem a nova ideia do universal. Tudo o que procede do universal pode ser usado para beneficiar a criação. A criação do preservativo é uma bênção, é um dos presentes mais amorosos e maravilhosos que apareceram na Terra, para uso tanto fora como dentro dos laços de matrimônio. Isso tem trazido alívio a muitas mulheres sobrecarregadas pelas exigências de homens inoportunos. Tem sido o meio de salvar as crianças não desejadas da miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter nascido na pobreza e morrido cedo. Com a chegada da AIDS, o preservativo é certamente um meio de proteger o companheiro. Porém, deve entender que há aspectos da existência onde a moralidade deve ser praticada. A Carta Nova explica, com toda clareza, o que é a verdadeira moralidade sexual, o abençoado e verdadeiro sexo espiritual, sobre a qual a Igreja nada sabe. Esse texto terminou assim, gente, porque Jesus citou no meio do texto o uso do preservativo. E a resposta foi essa, né, gente? Foi um presente enviado para nós, para a Terra. Eu também considero um presente. Evitar doenças, gravidez indesejadas e tudo mais. E até as mulheres terem um pouco de paz, porque muitas, no começo, quando o preservativo apareceu, elas não tinham o direito de escolher que queriam ser mães ou não. Com o preservativo, elas conseguiam, né, evitar a gravidez e não ter tantos filhos como acontecia, né? Eu considero um presente. Agora, sobre o que ele falou anteriormente, elevar os nossos padrões aqui. A gente às vezes fica tentando, isso eu estou falando de mim, pessoal, elevar os nossos padrões sozinho, né? Com esforço. E isso aqui foi uma grande lição para mim. Eu passei por uma baixa vibração muito grande, porque ocorreu um fato que eu mesma criei, vocês sabem, é a gente que cria as situações e tudo. E isso me fez muito mal. E eu me vi com muita raiva, com ressentimento,
não falei tudo que queria falar e isso me fez ficar doente. Inclusive eu ainda estou, né? Eu já falei pra vocês nos áudios anteriores que eu estou me recuperando. E aí foi uma lição muito grande pra mim esse texto que eu li agora pra vocês, porque Jesus está ensinando que não adianta a gente se esforçar para elevar os nossos padrões. É um esforço que é de subir uma montanha bem íngreme, sem água, sem proteção, sozinho. A gente não vai conseguir, vai cair lá de cima e vai tentar começar a subir a montanha de novo e vai ser inútil, porque a gente vai fazer isso milhares de vezes e não vai conseguir. Ele disse aqui que o melhor caminho é a oração e a meditação. Então eu vou voltar a essa prática, porque quando a gente passa por baixas vibrações, quando a gente se entrega a ter raiva do outro ou de alguma situação, a gente parece que não consegue orar, não consegue meditar, a gente baixa mesmo. A gente desce ao nível de espíritos e pessoas que não fazem, né, o uso da oração e da meditação. É incrível como que as cartas de Cristo vêm falar com a gente, assim, tão diretamente, porque esse texto foi todinho pra mim, tá, gente? Essa parte de conseguir elevar a vibração pela força serviu muito pra mim. Então vamos continuar refletindo sobre o que foi lido. Se eu continuar minhas reflexões aqui com você, a gente vai ficar até amanhã. Então eu vou continuar essa minha reflexão sozinha e comece vocês a pensar. Se é esse o teu mesmo caso, as coisas não estão dando certo porque você está vibrando baixo, parou de meditar, orar e ler, vamos voltar então para o caminho, pessoal. Eu, você, todos nós. Agradeço vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!